tarde, começando mais uns Donos da Bola. Eu sou o Lucas Bezecal, ao lado Larissa Murad. Olha, tem muita coisa para acontecer nesse programa de hoje. Larissa, você está muito bem vestida hoje, parabéns. Muitas graças, combinando com o nosso cenário quase uniformizada. Uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Você sabe que nessa hora do almoço fica sempre por dentro de todos os destaques do esporte regional, nacional, internacional. E eu sei que o torcedor joseense está aflito, esperando o adversário das quartas de final da Copa hoje. Paulista. O São José, apesar daquele sufoco, fez um jogo realmente avassalador no Martins Pereira, com 22 cobranças de pênaltis e garantiu passagem para as quartas. Mas você se lembra de tudo o que rolou nessa campanha joseense até aqui? Uma verdadeira montanha-russa de emoções. A campanha do São José Esporte Clube na Copa Paulista até aqui pode ser definida assim. O torcedor da Águia do Vale já experienciou de tudo. Time lá em cima, sequência de vitórias, momentos de confiança plena, mas também oscilações, uma quase eliminação e muitos testes para cardíaco. Mas time que quer ser campeão não escolhe, apenas vive o que a competição oferece. O planejamento começou com a chegada do treinador Marcelo Marelli, recém-campeão da Série A3 pelo Sertãozinho. O promissor técnico chegou com moral à Águia do Vale e junto dele trouxe alguns nomes importantes do time, com destaque para o goleiro Gabriel Afonso, eleito melhor da Série A3 deste ano e nome de confiança do professor. Mas falando de dentro das quatro linhas, a primeira batalha joseense foi logo de cara o clássico do Vale diante do Taubaté no Martins Pereira. Entalado com a eliminação sofrida pelo próprio rival na Série A2 desta temporada, o São José jogou melhor do que o adversário e fez valer o mando de campo. Vitória por 2-0 e um bom início de competição. Na sequência, 2-0 fora de casa diante do São Caetano. E na terceira rodada, um sonoro 4-0 fora de casa sobre o Santo André. Ali o torcedor da Águia do Vale não tinha outro sentimento senão a empolgação pela campanha inicial. Na sequência, vitória por 2-0 sobre o Oeste no Martins Pereira. Era do São José a melhor campanha de toda a Copa Paulista. 10 gols marcados e simplesmente nenhum sofrido. Melhor ataque, melhor defesa, mais pontos, tava difícil não se iludir com um rendimento tão bom. Fechando o primeiro turno, empate em 1-1 fora de casa diante da Portuguesa Santista. Abrindo o segundo turno, novamente o clássico do Vale, dessa vez no Joaquinzão. E mesmo assim a Águia bicou o burro, 2-0 sem grandes dificuldades e classificação praticamente garantida. O primeiro tropeço aconteceu em casa, derrota por 2-1 diante do São Caetano numa partida marcada pelo erro absurdo da arbitragem e não marcar um pênalti claríssimo ao São José no último lance de jogo, mas nada que abalasse a moral joseense. Logo no jogo seguinte, vitória por 3-1 sobre o Santo André. Porém, infelizmente, o destaque foi negativo. Após a partida, torcedores invadiram o ônibus andreense, o que resultou em uma punição ao São José, que jogaria de portões fechados o jogo seguinte no Martins. Na penúltima rodada, 2-1 para o Oeste, e com portões fechados, empate em 1-1 diante da Portuguesa Santista. Estava definido ali o rival das oitavas de final, o São Bento. O Bentão se reforçou e veio forte pro mata-mata. Na primeira partida, jogo duríssimo e 1-1 fora de casa. Já no Martins Pereira, meu amigo, os 3.793 torcedores presentes ficaram com o coração na boca. Novo empate em 1-1 e 9-8 nos pênaltis, com direito a gol da classificação sair dos pés do goleiro Gabriel Afonso, o grande herói daquela noite. Agora a Águia do Vale espera o vencedor do confronto entre Inter de Limeira e Comercial. No primeiro duelo, 1-0 para a Inter em casa. Mas independente do adversário, uma coisa é certa: o torcedor já está calejado para qualquer emoção durante as quartas de final. Isso daí é verdade, Pedro Elias tem razão, né? O São José sempre começa muito bem, principalmente aí na outra Copa da Copa Paulista que teve, né? E quando vai chegando na parte ali do mata-mata, parece que o time perde um pouco de rendimento, o treinador acaba mudando peças, trocando jogadores. Então eu acho que se voltar no básico ali do começo do campeonato, eu acho que o São José tem tudo para chegar pelo menos até a final e garantir uma vaga aí, ou Copa do Brasil ou Brasileirão na Série D. São José aos poucos foi criando aquela espinha dorsal e o Marcelo Marelli realmente, né, apesar dessa desconfiança aí dos últimos jogos, o Carmo até comentou, né, que na opinião dele também não concorda com as mudanças que foram feitas para esse último confronto, mas de fato foi um treinador que se encaixou no modelo joseense, trouxe peças importantes. Não, ele é bom, a gente comentava, por exemplo, do Jefferson, Fernando
júnior, enfim, que se desenvolveram muito aqui no São José. Não à toa tem sempre aquela mãozinha do treinador. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta aí no alto, ó, pros donos da bola. Tchau, tchau, daqui a pouquinho volta. Prepare-se para uma noite memorável. Banda Colinas convida Leila Moreno e Matheus Estevão. Dia 4 de setembro, às 19 horas, na Praça de Alimentação do Colinas Shopping. Colinas Music. É o Colinas Shopping em sintonia com você. Quem quer uma dica vigorosa para economizar? Eu quero. Tem mais desconto pra mim? Se tem, fia! No app Meu Açaí. Moça, dá pra agilizar minha compra? Dá sim! Olha, usa o Pix. É prático e rápido. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é Vem nosso pro açaí! Vem aí! Balada Nativa! Na Pink Elephant, no Aquarius Hall, ao lado do Boi Galê, em São José dos Campos. Dia 13 de setembro, às 10 da noite. Show com Bruna Reis e Thales e Wellington. Típico de moça que faz homem procurar uma terapia. Se eu não souber. E DJ Khalid com os hits sertanejos. Balada Nativa. Sorteio de prêmios, presença dos locutores Nativa e muita diversão. Ingressos. Acesse facilitaingressos.com.br. Patrocínio Espetinhos e Rancho do Mineiro. Tudo para seu churrasco e a maior variedade de espetinhos da região. Acesse Espetinhos e Rancho do Mineiro. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. De volta com os donos da bola, agora a gente fala sobre basquete feminino. Lucas, na noite passada rolou a entrega da premiação das melhores do ano da LBF de 2025. A gente sabe que a equipe joseense fez história. Pela primeira vez, um terceiro lugar, inclusive também foi uma mudança esse ano da LBF, né, de criar essa medalha de bronze. Foi extremamente importante para a equipe joseense. Depois de tanta desconfiança legal, né? Na temporada passada, esse ano se firmaram mesmo com destaques. E um nome que o torcedor joseense ouviu muito aqui no Nossos Donos da Bola e nas transmissões foi o da colombiana Manu Rios, que ontem faturou 3 troféus na noite. Começando como cestinha, realmente foi um baita de um destaque. Pra gente ter ideia, uma média superior a 18 pontos por jogo. Não à toa foi destaque do São José. Também foi eleita MVP da LBF. E aí o tamanho da importância desse jogo, né? Uma equipe que ficou em terceiro lugar, ter a melhor atleta da competição na terceira posição, realmente desbancando ali segundo, as campeãs. Ela foi destaque quase todas as partidas dela, né? Não teve uma partida que você fala, pô, ela não jogou bem. Sim. Mesmo quando o dia que ela não tá bem, ela tá muito acima da média. Teve jogo que ela fez 41 pontos, pô. Foram 8 troféus de MVP durante a temporada. E aí, para coroar a noite, Manu Rios também eleita ali no quinteto ideal dessa LBF. Tá ali, ó, muito bem representada. Ontem ela não pôde estar na festa, voltou para a Colômbia, mas mandou um vídeo todo bacana. Agradeceu muito a experiência com São José. Só que a gente sabe que uma premiação que se preze também acontece com outras categorias e nós vamos a elas. Atleta revelação, Maísa Marçal. Ela tá aí, ó, toda feliz. Ontem também era uma das jogadoras mais tímidas, mas já sabia que sairia de lá premiada. Assistência, Joyce do Cerrado, com uma média de 7,6 assistências por jogo. A melhor reboteira, Isa Sangali, que deu muito trabalho para joseenses, atleta do Campinas, média de 12,8 rebotes por jogo. A melhor defensora, Débora do SESI Araraquara, da equipe campeã, portanto também levando o troféu para casa. Craque da galera, mais uma vez, Maísa Marçal do Ourinhos, eleita com 26% dos votos. A sexta jogadora, aquela que saía realmente do banco de reservas para decidir a parada, foi a Sossô do SESI Araraquara, da equipe campeã. Tem espaço também para alegria, para leveza. O melhor mascote da temporada é o Otto do Blumenau, fez a festa nas arquibancadas. O trio de arbitragem, a gente sempre comenta, né? Um tanto quanto polêmica a premiação, são aqueles que têm que apagar realmente os incêndios em quadra, dessa vez eleitos. Jacó Barreto, Larissa Rodrigues e Gustavo Matias.
o melhor treinador foi aí uma baita homenagem, Antônio Carlos Vendramini. Ele faleceu aos 74 anos em julho deste ano. Ex-treinador da Seleção Brasileira Feminina, um verdadeiro ícone. Esse ano estava à frente da equipe de Campinas, era gestor, mas já foi tricampeão da LBF em Americana e campeão em Campinas pelo Veracruz em 2018. Técnico destaque, aí sim uma nova categoria para esse ano, Fábio Apolinário do César Araraquara. Não tinha como ser outra equipe campeã, MVP das finais, a vitória do SESI. E aí a gente volta para o quinteto ideal, com ela, Manu Rios, Vitória e Aline do SESI, Isa Sangalli do Campinas e Gabi Guimarães do Sampaio. Só queria falar um pouco sobre essa premiação, né, Lucas? Ontem, inclusive, tive a honra lá de apresentar, trazer essas atletas premiadas. Murad, Pois é, foi muito bacana, mas principalmente para o destaque do basquete feminino, né? O quanto a gente vê essa competição, né, se consolidando. Tá aqui Gi Souza, que continua no elenco, a Ana Diniz, né, que é representante supervisora da equipe joseense, e o Leandro Leal, que ainda é o treinador, agora segue no Paulista. Mas ontem foi muito bacana realmente ver essa reunião de atletas que são inspirações para quem está começando. O Brasil precisa diversificar sempre nos esportes, além do futebol, e trazer o basquete feminino também nesse patamar é muito legal, assim, e com você apresentando ficou melhor ainda, que eu acompanhei lá pelos seus stories, tá? E quem não segue, a Larissa Murad no Instagram. Agora a gente fala de futsal. Tocar no pé agora. Pro torcedor joseense matar saudade dele, Douglas Navas, que permaneceu por boas temporadas em solo joseense, agora assumiu aquele desafio no Santo André. Santo André foi uma casa que me acolheu de volta para minha casa, né? Porque eu estava longe, já estava em 2 times fora. E aí quando ele me traz de volta, né? Que ele me trouxe para casa, foi um casamento legal com o Santo André. Eu já estou lá há mais de um ano. A gente vem fazendo um trabalho legal, onde vem sendo elogiado, porém na liga agora nós temos que dar uma ligada porque deu uma embolada. Então temos que fazer ponto rápido para voltar, ver se a gente consegue pontuar um pouquinho melhor, para tentar chegar ainda ali no primeiro batalhão, que é os 8 primeiros. Loucura, né? 17 times ali brigando, o que tem menos, o 17º é 22 pontos. Não sei se esse ano vai ser 27, eu acredito que não, vai ser mais. Então assim, foi uma liga muito, mas muito competitiva e muito equilibrada. Cara, a confiança no jogar, né? Eu gosto muito do jogo pra frente, vocês sabem. Jogo pra frente, jogadores que driblam, liberdade para jogar com bastante também responsabilidade. Eles têm. É um time que a gente fez 2 mudanças, né, Larissa? A gente mudou primeiro 10 caras que foram embora e agora mais 5 que foi trocado, 6 agora que tá indo embora o Bololô também. Então assim, as mudanças com quem chega ou quem tá subindo do 20, que o trabalho é unificado, acho que faz a diferença. E a obediência dos caras, eles trabalham muito, são guerreiros, acho que essa é a grande diferença. Uma família, Santo André é uma família, desde o torcedor até o jogador. Para mim, o título eu já ganhei, né, até com o São José. Cheguei muito perto ano passado de passar mais uma final. Trabalhei já fora de São Paulo. Eu queria chegar numa semifinal de Liga Nacional. Porque ganhar a Liga é uma coisa muito difícil. Quando começa a Liga, 6, 7 times têm chance de ganhar a Liga. Outros podem aspirar, mas depende de como vai ser o trabalho no ano. Então assim, eu acho que uma semifinal de Liga está faltando para mim para dar uma alavancada. Alô, pessoas, né, ali do clube, torcedor, cara, é muito difícil até falar do São José. Gostava muito do São José. E ficou isso, né, algumas pessoas eu ainda falo, torcedores me chamam, os programas que eu fazia. São José, o próprio, né, alguns bares, São José é maravilhoso nos bares, né, pra gente comer e beber. Cara, São José foi minha casa há 3 anos e meio, sinto saudade de São José. Douglas é fera, já foi meu treinador também, fiz uma pré-temporada lá, pegou pesado ali, fiquei cansado de jogar futsal, é puxado, viu, Larissa? Douglinha sempre carismático, um querido, a gente conversou com ele no duelo do Paulista frente ao Taubaté, realmente uma peça que marcou aqui o nosso Vale do Paraíba. Seguindo nos esportes de quadra, hoje é dia de Paulista de basquete masculino. O São José encara o SESI Franca
fora de casa, às 7 horas da noite. Duelo duríssimo porque o SESI é o atual líder, tem uma vitória a mais que os joseenses. Então a gente sabe que o duelo vai ser difícil, até porque os joseenses vêm de um tropeço. Então hoje precisam dessa reabilitação fora de casa com quem está no pelotão de cima. E o Regis Marrelli sabe que o desafio vai ser tenso para essa noite. Bem, você já começou falando, né, da qualidade da equipe de Franca. Eu acho que hoje é a melhor equipe do país. É uma equipe muito forte, né? Nosso time precisa melhorar algumas situações, né? A gente está oscilando demais durante a partida, né? Tivemos um grande terceiro quarto último jogo, e um primeiro tempo muito fraco. Para melhorar muito defensivamente e estamos trabalhando para melhorar essas situações, para a gente poder fazer um grande jogo e quem sabe no final buscar uma vitória. Mas é isso, agora é início de campeonato, estamos evoluindo, estamos melhorar e estamos trabalhando bastante para isso, principalmente na defesa. O Regis tem que trabalhar mesmo porque ele está chateado com a defesa dele. Ele sempre reclama aí do primeiro tempo, tomando muitos pontos e depois tem que sempre correr atrás, né, Lara? Bom, agora a gente fala sobre um atleta que não é bem taubatiano, mas representa Taubaté nos 100 metros com barreiras e pela frente tem um desafio muito especial, o Mundial de Atletismo. O Pantera Negra de Taubaté. Ou melhor, ele é natural de Macaé, do Rio de Janeiro, mas o Thiago Rezende está fazendo bonito demais. Estudante da Unital, o atleta é bolsista e representa a cidade taubatiana e o país nos 110 metros com barreiras. E o ano de 2025 vem sendo mágico para ele. Lá no começo do ano já fui convocado para o Sul-Americano Indoor, onde fui vice-campeão. Então o resultado do meu primeiro Sul-Americano adulto, então minha primeira seleção no adulto, então esse ano já começou com estouro assim, que foi muito importante. Logo depois também tive outro sul-americano, que foi o sul-americano adulto outdoor, que é pista aberta, né? O indoor é pista coberta. E fui vice-campeão também. Depois também na continuidade fui campeão brasileiro sub-23 na minha categoria, que é a categoria júnior sub-23. Agora venho também de Jogos Pan-Americanos Júnior, onde fui vice-campeão. A rotina não é nada fácil. Thiago tem que se desdobrar para dar conta dos estudos de educação física na faculdade e as competições de alto rendimento no atletismo. Estudar é sempre muito importante, conhecimento nunca é demais. E até porque a carreira de atleta ela é curta, ela dura até ali os 30 e poucos anos, então a gente quer ter um objetivo de vida e continuar fazendo outras coisas na nossa vida após aposentar. E é uma loucura mesmo, uma hora você está aqui tendo que estudar para a prova e daqui a pouco você tem que viajar lá para o outro lado do mundo, tem que ficar estudando de lá, fazendo coisas de lá mesmo. Então é bem loucura, mas a gente consegue conciliar. Vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos Júnior, campeão do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-23 de Atletismo, o monstro, como também é conhecido, vem colecionando grandes conquistas. Mas a principal delas é recente. Ele foi convocado para representar o Brasil no Mundial de Atletismo Adulto, que acontece em Tóquio entre os dias 13 e 21 de setembro. Agora a coisa ficou séria mesmo. Agora a história é outra. São os caras do mais alto escalão do mundo inteiro, então os melhores do mundo vão estar ali comigo, então é uma preparação gigantesca para estar nesse patamar e com certeza é um pensamento muito louco estar entre os melhores do mundo, porque eu não estou almejando, eu já estou entre os melhores do mundo. Agora o meu objetivo é buscar para estar no topo do mundo, né? Com apenas 21 anos, esse será o primeiro Mundial adulto da carreira de Thiago. A competição reúne os 40 melhores do mundo. Além disso, será também a primeira vez do atleta em solo japonês. Creio que independente de quem esteja, quem seja, vou ir lá para fazer a minha parte, vou ir lá para deixar o meu nome, fazer o meu melhor resultado, entregar o melhor para o meu país, para mim mesmo, para minha família, para quem torce por mim, para a cidade. Mais um país aí para conhecer também. E eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer lugares novos. E Tóquio, Japão, vai ser mais uma experiência que eu vou carregar para minha vida. É sempre bom conhecer um país novo, né? Apesar da humildade e os pés no chão, o Thiago sonha alto. Ele chega quietinho, na dele. Mas olha, se der brecha, o Pantera tem as garras afiadas. Sempre fui muito pé no chão. Pouco tempo atrás, ano passado, eu fiquei perto de ir para as Olimpíadas e uns 2 anos, 1 ano antes, a galera falava que eu ia ir para a Olimpíada e eu falava, difícil. Aí quando foi chegando perto, eu vi que eu estava quase chegando mesmo na Olimpíada. E esse ano eu tô indo para o Mundial. Caramba, que doideira, né? E eu nem mesmo eu acreditava e a galera falava que eu conseguiria. Mas
Semifinalzinha é uma meta gigantesca aí. E final, então, cara, se eu pego uma final, eu fico louco. Se eu pego uma final, filho, esquece, eu fico louco. Grito, até aprendo a dar mortal ali na hora. Os passos são firmes, o foco é total, a carreira vem seguindo um rumo em direção ao sucesso. O grande sonho, claro, é chegar às Olimpíadas de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. E se depender dele, isso vai acontecer. A meta é chegar em 2028 para vencer, inclusive. Para vencer as Olimpíadas e sair com estouro, né? O Pantera Negra estourando, campeão olímpico, aí o cara fica louco. Mais um passo de cada vez. Primeiro que venham os sushis, sashimis e temakis em Tóquio. Depois eu até testo algumas coisinhas, mas antes eu vou ficar meio cauteloso para não dar nenhum problema, uma coisa diferente ali. Mas quero aproveitar a experiência sim. Olha, gente boa demais. O Pantera acredita em você que você vai chegar longe, moleque. Ó, vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente já volta com mais Donos da Bola. A Alesp tá rodando o estado com as audiências públicas. Audiência pública aqui na região? Eu vou. Eu vou também. Eu vou cobrar mais saúde. Eu vou pedir novas estradas. Eu vou sugerir mais cursos profissionalizantes. Os deputados estaduais querem ouvir você. Confira o dia da audiência pública na sua região e participe. Sua voz faz a diferença e pode colocar suas demandas no orçamento de 2026. Vamos nessa? Já criamos o Mais Médicos, o Farmácia Popular e ampliamos o SAMU. Agora, chegou a vez do Agora Tem Especialistas. Uma grande ação do Governo Federal, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. Agora tem paciente do SUS sendo atendido na rede privada e ampliação dos horários de atendimento. Agora tem esperança para Joilma e mais saúde para o Gabriel e para todos os brasileiros. Agora tem especialistas da consulta ao tratamento. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Os Donos da Bola. Oferecimento Medicina Unital, entre as melhores do estado. Inscreva-se, unital.br e Luve Remoções, cuidando de você sempre. Acesse luveremoções.com.br. De volta com os Donos da Bola, agora a gente fala sobre o ingrato e avassalador cargo de treinador de futebol. Por enquanto, pouco mais de 20 rodadas do Brasileirão. E você sabe quantos técnicos já rodaram até aqui? A máquina de moer técnicos. O sistema brasileiro é bruto. Qualquer deslize pode ser fatal para os treinadores do Brasileirão. Até aqui são poucos os que podem se orgulhar de dizer que continuam no cargo desde o início da competição. O Campeonato Brasileiro conta com 20 clubes, e após a primeira metade da competição, 16, isso mesmo, 16 treinadores já foram demitidos. Tem até comandante que foi mandado embora, contratado por outra equipe e demitido novamente. É mole. Vamos seguir em ordem cronológica. E nem na primeira rodada os caras têm sossego. Mano Menezes simplesmente foi demitido no jogo de estreia do Fluminense no Brasileirão. E olha que o treinador salvou o Flusão do rebaixamento no ano anterior. E logo na sequência, na segunda rodada, Pedro Caixinha foi de arrasta pelo Santos. Aliás, o Peixe vai aparecer de novo nessa lista. Planejamento top do time da Vila Belmiro. A quarta rodada fez estragos no Sul e no Sudeste. Gustavo Quinteiros foi demitido do Grêmio, enquanto o Ramon Dias, que tinha acabado de ser campeão paulista sobre o rival Palmeiras um mês antes, foi desligado do Corinthians. Na sexta rodada, a barreira não virou baile e Carille foi demitido do Vasco. Já na sétima, Pepa estava fazendo a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro e o Sport encerrou o vínculo. Na rodada seguinte, o Juventude demitiu Fábio Matias. E pasmem, na 11ª rodada, 4 jogos foram
suficientes para que o Sport demitisse Antônio Oliveira. Após a acachapante derrota por 3-1 diante do Vasco na 12ª rodada em pleno Morumbis, Luiz Ubeldia e São Paulo encerraram a relação que já durava mais de um ano. E nem a vitória por 1-0 sobre o PSG, campeão da Champions, foi o suficiente para Renato Paiva, demitido antes mesmo do Brasileirão retornar após o Mundial de Clubes. Na 13ª rodada, Thiago Carpini deixou o Vitória, mas a demissão mais emblemática foi a de Juan Pablo Voivoda do Fortaleza. Mesmo com 5 títulos e mais de 4 anos no cargo, o argentino foi desligado. 17ª rodada e Cláudio Tencati e Juventude não continuaram a relação. Pela segunda vez, o Juve demite um treinador. E por falar nisso, na 20ª rodada, 6-0 pro Vasco e o Santos demite o segundo treinador na competição, Kleber Xavier. E o 8-0 do Flamengo sobre o Vitória no Maracanã resultou na segunda demissão de Fábio Carille no segundo clube diferente. Temos um recorde. E na última semana, Cuca foi demitido do Galo após a derrota para o rival Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Mirassol, Bragantino, Ceará e Internacional são os únicos clubes que não demitiram treinadores no Campeonato Brasileiro. Mas é bom todos ficarem espertos, porque a corda, uma hora ou outra, fica bamba. Olha, o planejamento e a escolha dos times pelos treinadores estão maravilhosas, né? Manda todo mundo embora. Vamos falar de zebra também? Teve muita zebra nesse ano na Champions League. Eu duvido você acertar o nome de todos esses clubes que vão disputar a Champions League desta temporada. Pois é, dessa vez a Champions tá mais legal do que nunca, com times que vão estrear logo contra gigantes da Europa. O Pafos é um deles. Se classificou ao eliminar o Estrela Vermelha da Sérvia, campeão da Champions em 91, após a vitória por 2-1 no jogo de ida e empate por 1-1 na volta. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Djadja aos 44 minutos do segundo tempo, fechando o placar agregado em 3-2. O elenco também conta com outros jogadores do Brasil, como Davi Luiz, o próprio zagueiro ex-Flamengo Bruno Felipe, Anderson Silva e Pedrão. Fundado em 2014, o clube conquistou o Campeonato do Chipre em 2024-25 e a Copa do Chipre em 2022-23. Já o Karat avançou ao superar o Celtic da Escócia, campeão europeu em 67. Após 2 empates sem gols, levou a melhor nos pênaltis e fez história ao se tornar o primeiro clube do Cazaquistão a alcançar a fase principal da competição. O clube foi fundado em 54. Foi o único time cazaque a disputar a primeira divisão da União Soviética e permaneceu por 24 temporadas. Desde a independência do país em 91, soma 4 títulos do Campeonato Cazaque, 10 da Copa Nacional e 2 Supercopas. O clube tem sede em Almaty, cidade próxima à fronteira com o Quirguistão, e aposta em um elenco com 4 brasileiros: Hélder Santana, Edmilson Santos, João Paulo e Ricardinho. E nessa temporada, a estreia na Champions, vão encarar o todo-poderoso Real Madrid. O Bodoglint é o primeiro time de futebol do Ártico a se classificar para a Liga dos Campeões. Depois de derrotar o Sturm Graz, os noruegueses se classificaram pela primeira vez na história da Champions. Considerado por muitos a maior conquista da equipe em toda a fundação, o time do Ártico venceu a Liga Nacional Norueguesa em 2020, 21, 23 e 24. O Karabag se credenciou a representante do Azerbaijão na maior competição de clubes da Europa. Depois de vencer o Ferencváros por 3-1, o clube do Azerbaijão garantiu a classificação mesmo com a derrota por 3-2 de virada em casa. Esta será a segunda participação do Karabag na Liga dos Campeões. A primeira aconteceu na temporada 2017 e 18. Mas será que alguma dessas zebras pode pintar como campeã da Champions? Ah, não, difícil, né? Campeão nunca, mas só de estar aí eles já estão felizes da vida. O Chá de Boldo aí, ó, o primeiro time aí também, nunca ouvi falar esses times que Cariate, Pafos. A Lari mandou bem decifrando o nome dos times pra ler tudo isso aí, né, Lari? A gente brinca aqui, né, por exemplo, a Copa Paulista, né, quando a gente abriu o programa falando o significado pros times menores, né, de menor expressão para disputar ou uma Série D ou a Copa do Brasil. Imagina pros times da Europa, de repente falam, este ano vou disputar a Champions League.
Imagina a torcida desses times alucinada para comprar ingresso, enfim, ainda mais porque estreiam já logo contra os medalhões. É aquela única oportunidade, talvez em anos, em décadas, de ver o time jogando o alto nível realmente, né, Lucas? É comparação perfeita. Copa do Brasil com isso é tipo pegar um time do interior do Brasil e vai jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Então é o jogo da vida dos caras. E a mesma coisa, é o jogo da vida deles e eles se classificarem já é uma vitória, uma alegria imensa. Falar depois pros netos, né? Joguei a Champions League pelo Boldo. Não, é Boldo, tô brincando. Chama agora Otávio Baldin, porque hoje é uma terça-feira muito especial para a Band, Otávio Baldin. Final de Masterchef e eu quero saber se você manda bem na cozinha, Otávio. Isso aí você tem que saber, né? Porque não joga bola, não faz esporte. Na cozinha você tem que ser Cadê os atributos do cara, né? Pô, pra conquistar uma gatinha aí. Exatamente. 0 também. Putz, grila aí. Na cozinha, 0 também. O máximo até eu faço alguma coisa, uma panquequinha de banana, uns ovos mexidos. Ainda vai. Mas... E é o auge do auge, Otávio. É o auge, é o máximo faz que eu consigo mexido, oferecer. Quebra o ovo e faz joga um Otávio, sal. Então hoje... Agora tô fazendo um ovo cozido, agora aprendi. Mais fácil. 8 minutos o ovo cozido. Otávio, então hoje 15, você acompanha a final do Masterchef, que aí eu tenho certeza que vão ser pratos assim, ó, de extrema categoria. E aí, quem sabe, pega uma dica ou outra, pode ser? E a gente fica impressionado, né, Lari? Com a habilidade, com o talento dos competidores. É uma competição realmente deliciosa, maravilhosa, que a gente sempre acompanha aqui na tela da Band. E bem legal, né? Reta final já, né, minha gente? É isso. Olha só. Muito bem. Pra vocês, bom almoço então, né? Agora vocês vão marmitinha ou restaurante? Eu vou em casa, vou almoçar em casa. Então, posso te fazer uns ciúmes rapidinho, Otávio Baldin? Me conta. Hoje eu vou almoçar com a sua editora e diretora favorita, Fernanda Miranda. Um beijo pra você. Um beijo pra ela então. Isso aí, gente.